terra e depois a semente cresce, se torna uma árvore tão alta e produz abrigo para os pássaros. É uma árvore que é benéfica para os pássaros, também produz frutos. E Jesus também contou a parábola dizendo que o reino de Deus é como alguém que saiu a semear, né? E lançou sua semente na terra e depois ele foi à sua casa. Mas a semente não germinou imediatamente, passou a noite inteira e depois começou a germinar. Além do mais, o Pedro, ele diz que nós fomos regenerados, fomos transformados por uma semente. Eu vou pedir para os irmãos abrirem 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Se alguém achar mais rápido, pode ajudar na leitura com uma voz mais abrangente, mais audível. 1 de Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Obrigado, exatamente. Nós fomos gerados por uma semente. Ele usa essa analogia, essa ilustração, exemplo de semente. Nós fomos gerados por uma semente, não uma semente que se estraga, que é corruptível, mas uma semente permanente, uma semente que produz esperança. Então, nós, como fomos gerados por uma semente incorruptível, nós temos uma esperança. Ao mesmo tempo, somos confiados às sementes para lançar para as outras pessoas. Porque a semente do Evangelho é a única permanente que muda a vida de pessoas e que traz esperança às pessoas. Da mesma maneira que também trouxe esperança a nós. Então, quero que tenhamos consciência de que quando a gente anda, temos nas nossas mãos as sementes da qual nós fomos vivificados. Agora, uma nota antes de continuar. Se existir alguém que não experimentou este poder dessa semente na sua vida, eu sempre tenho dito isso, que antes de levar sementes às outras pessoas, é preciso ir a Deus e dizer: Deus, eu não quero dar sementes da qual eu não usufruo disso. É como um mendigo que morre de fome, mas divide pão para as outras pessoas. Ou um sedento que tem água na mão, mas ele não bebe, mas dá para outras pessoas beberem. Outras pessoas podem matar sua sede, mas ele continua sedenta. Então, antes precisamos, você precisa ter o pão da vida. Nós precisamos desse pão da vida. Antes de saciar a sede das pessoas sedentas, é preciso que você beba dessa água da vida eterna, que é Cristo Jesus. Então, eu digo isso porque eu já vi pessoas que por muito tempo já falavam de Cristo, mas elas não tinham esse Cristo da qual eles falavam. Mas mais tarde, já disseram mais tarde que eu só falava dele, mas nunca tinha encontrado isso, porque isso pode te colocar em perigo pensar que assim que eu testemunho significa que Cristo está em mim. Não necessariamente, mas experimente isso. Experimente isso. Ore para que isso seja algo que é vital para ti. A minha tarefa, no desenvolver disso, eu quero falar qual é a postura do semeador desta semente do Evangelho. Depois nós vamos falar quais maneiras que o semeador tem que lançar as sementes do Evangelho, e eu vou desenvolver também os erros das pessoas de usar o Evangelho não de acordo com a Bíblia recomenda.
vou falar dos erros e depois vou falar qual é o conteúdo que as pessoas devem ouvir, qual é o conteúdo que nós temos que transmitir, pregar às pessoas que estão perdidas. Porque tem muita gente que anda por aí e espalha o evangelho, mas não é um evangelho que muda, não é um evangelho que transforma as pessoas. É um evangelho que traz falsa esperança. As pessoas vão à igreja, mas não têm aquela esperança viva que nós vimos aí em Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. As pessoas estão na igreja, são religiosas